Paciente com crise de dor aguda, eu posso manipular, eu posso utilizar da terapia manipulativa para poder atuar com esse paciente? Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Ele foi motivado por uma pergunta que me fizeram na caixinha dos stories. Então por isso eu te incentivo, mais uma vez, a continuar mandando pergunta na caixinha dos stories, porque isso me ajuda muito a trazer o conteúdo direcionado para aquilo que você quer saber. Tá bom? Então, eu vou te falar o que as diretrizes internacionais de dor lombar aguda recomendam e eu vou te falar como é que eu utilizo esse conhecimento baseado em evidências para tratar o meu paciente ali na ponta. As diretrizes internacionais, eles preconizam o uso da terapia manipulativa, da terapia manual em pacientes com dor lombar aguda, tá? Ponto. Isso é fato. Então, se elas recomendam, porque já tem diversos estudos mostrando os benefícios da terapia manual para esse perfil de paciente com dor lombar aguda e também com dor lombar crônica. Pegando esse conhecimento que as diretrizes trazem, tem o nosso paciente, tem a preferência do paciente e tem a expertise do profissional. Isso é prática baseada em evidências. Ok? Então, a experiência do profissional associado com a melhor evidência disponível. Então, a melhor evidência disponível me diz que eu posso utilizar de terapia manipulativa associado à preferência do meu paciente. Então, quando eu chego com o meu paciente, eu faço uma avaliação detalhada nele e observo o quadro clínico desse meu paciente. Então, ali eu vejo se eu posso utilizar da terapia manual ou não. Ok? As diretrizes internacionais, eles recomendam que eu exclua inicialmente bandeiras vermelhas, é o primeiro ponto. Então, se eu excluir, não teve nenhum sinal e sintoma que fosse compatível com bandeiras vermelhas, eu posso utilizar terapia manual pela diretriz internacional. Uma outra coisa interessante, eu sei fazer terapia manipulativa, eu tenho experiência profissional para manipular paciente com dor aguda? Tenho. Então, mais um ponto positivo. Então, a melhor evidência disponível e a experiência do profissional fisioterapeuta. E o outro tripé da prática baseada em evidências. O meu paciente, ele aceita que eu faça terapia manipulativa nele, nesse quadro agudo? Como é que está o nível de tensão desse meu paciente? Será que ele vai suportar que eu faça uma manipulação lombar, por exemplo, se ele está com uma dor aguda, possivelmente de intensidade mais alta? Entendeu? Então, eu tenho que avaliar isso também, a preferência do meu paciente, ok? Então, se ele tiver ok, tem alguns pacientes que têm muito receio de utilizar terapia manipulativa numa dor lombar aguda, O paciente já está mais rígido, o paciente já está mais travado, ele já está com uma ansiedade alta, tá? Então, às vezes, mexer diretamente naquela região, isso você tem que avaliar de paciente para paciente, tá? Tem pacientes que aceitam e tem pacientes que não aceitam, pela tensão mesmo, pela ansiedade do momento, ok? Pelo nível de dor. O paciente ele se trava ali e não aceita. Eu já peguei paciente com essas duas situações, tanto o paciente que aceitava quanto o paciente que não aceitava. O paciente que aceitou, que eu avaliei e eu não percebi uma ansiedade exagerada para eu fazer uma terapia manipulativa local, ok, eu utilizei, deu resultado, deu tudo bem, eu tenho experiência, a diretriz recomenda e o meu paciente ok com isso. Fui lá, utilizei a terapia manipulativa, manipulei lombar, com aquela manobra de rotação do tronco, ok, o paciente sentiu um alívio imediato. Porém, também eu já atendi pacientes que ele tinha receio. Aí o que foi que eu fiz? Utilizei o princípio da interdependência regional, ok? Já tem vários artigos publicados dizendo que pacientes com dor lombar aguda, se eu faço com paciente com dor lombar, se eu faço uma manipulação a nível de torácica, segmentar, um segmento torácico, pode ser aquela manipulação com paciente de decúbito dorsal, ok? Eu tenho o mesmo resultado pelos efeitos neurofisiológicos da manipulação, ok? Então, se você tem um paciente com dor aguda e o paciente tem receio, manipula torácica, tá tudo bem, você vai ter a mesma resposta, o mesmo alívio da dor desse paciente, ok? Utilize do conceito da interdependência regional, ok? Se você quiser artigos sobre interdependência regional,
Coloque aqui nos comentários, eu quero um artigo sobre interdependência regional que eu vou te mandar. Ou então eu vou compartilhar os artigos lá no meu grupo do Telegram. Se você quiser entrar, é só ir aqui nos destaques ou no link da bio e entra lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Então, avalie o seu paciente. A terapia manipulativa ela é recomendada para paciente com dor lombar aguda. Você tem experiência profissional para fazer isso? Ok. O paciente aceita? Não manipula torácica, que você vai ter a mesma resposta neurofisiológica e os benefícios dessa manipulação, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. Coloque um comentário aqui se você gostou desse vídeo e se você tiver alguma pergunta, tá bom? Que eu vou ficar feliz de poder responder e te ajudar a esclarecer mais sobre terapia manipulativa em paciente com dor lombar aguda, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.